Olá, meus amigos, eu sou o Daniel Lopes, esse aqui é o canal Direito para Concursos e hoje eu vou trazer uma atualização para vocês. É a atualização da Lei 10.261 de 1968, que é o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo. Uma matéria que com certeza vai cair na sua prova de oficial de promotoria. Essa atualização aqui é extremamente importante, embora seja pontual, só algumas questões ali pontuais, realmente não tem uma modificação tão essencial assim, mas a gente precisa estudá-las, tá? E com relação às aulas que já estão lá na playlist aqui para Direito Administrativo, relacionada a essa matéria específica, eu não vou trazer as modificações naqueles vídeos pontuais, eu não vou fazer as modificações ali, não vou tirar do ar aqueles vídeos. Até porque as modificações elas são muito pontuais e esse vídeo aqui ele vem logo na sequência. A única coisa que eu vou fazer é colocar ali na legenda, na descrição dos vídeos que tem atualização com relação àquele ponto em específico, tá? Como a atualização ela é muito pontual, não vale a pena, né, tirar todos os vídeos que estão ali com relação a esses pontos aqui, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui na tela as atualizações. Então quem segue as playlists, né, quem segue o curso, com certeza não vai ficar perdido. Vai ter aqui toda a orientação, vai ter toda a informação e também, lógico, pode me seguir no Telegram, me seguir no Instagram e tudo mais. A gente sempre conversa. Se restar qualquer tipo de dúvida, é só vir conversar comigo. Vamos lá, então. As atualizações aqui, curto, tá, gente? A gente tem 7 slides aqui só. São as atualizações da lei, como eu estava comentando com vocês. O primeiro é essa inserção aqui do artigo 243A. Antes não tinha esse artigo aqui. Essas modificações foram trazidas em 2021, no finalzinho de 2021. Vamos ver o que fala aqui. Para quem está seguindo a apostila também, pessoal, essa modificação para quem tem a segunda versão ainda, a segunda edição, ainda não vai estar com essas modificações aqui. Em breve deve sair uma terceira edição com essas modificações aqui. Vamos lá, o disposto no artigo 243, inciso 4 desta lei, não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador. Tá? Então ele está falando que o 243.4 não se aplica a quem é então funcionário de um órgão ou então entidade que concede estágio para atuar como professor orientador. Ele está falando que pode atuar como professor orientador mesmo assim. Vamos ver o que o 243.4 diz, né? Ele fala aqui, olha, é proibido ainda ao funcionário. Tá? A regra é que é proibido, tá? Exceto aqui para o professor orientador. Exercer mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas. Olha, está falando que fora das horas do trabalho. Emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Olha aqui, ele está falando que vamos dizer que você trabalha em alguma matéria aqui, né, alguma coisa em específico que se relacione com o governo. Você não pode trabalhar fora das suas horas de trabalho com alguma outra matéria relacionada aqui às atuações do governo. Agora, uma exceção é para o professor orientador. Tá bom? Decore isso. Com relação ao professor orientador, ele pode, nas horas fora das horas do trabalho dele normal, ter trabalhos aqui relacionados a essas empresas, estabelecimentos, instituições, mesmo que eles tenham relação com o governo, relacionado então à finalidade da repartição. Significa dizer que na repartição ele é professor na repartição, né? Isso daqui, digamos assim, ele trabalha lá na escola estadual, né? E vamos dizer que tem lá uma fundação. E essa fundação, ela tem relações com o governo. Esse professor, ele vai poder atuar nessa fundação que tem funções, que tem relações com o governo? A resposta é sim, caso ele seja um professor orientador. Então, é exatamente isso aqui que ele fala, tá? Ou entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador. Parágrafo único, o funcionário que trata o caput deste artigo deverá evitar qualquer conflito de interesse. Olha, mesmo assim ele tem que fugir dos conflitos de interesse. E estará sujeito, inclusive, aos deveres de... Bom, gente, isso daqui claramente é uma questão que visa privilegiar a educação, né? Educação é extremamente importante, tão cara aí
aos nossos interesses, e em razão disso que existe essa possibilidade, tá? Não é, lógico, o mais comum, então a regra é que é proibido, mas como está privilegiando a educação, ele permite aqui para o professor orientador. Mas ele tem alguns deveres, tudo bem? Quais são os deveres? Ele tem que comunicar ao superior hierárquico, é o chefe dele, tá? O superior hierárquico, qualquer circunstância, suspeição ou fato impeditivo de sua participação em decisão a ser tomada no âmbito da unidade administrativa. Vamos dizer que lá na escola eles estão pensando em, por exemplo, fazer uma doação de alguns bens que estão lá na escola e tudo mais, que já não estão mais sendo utilizados na escola. Ele não vai poder, por exemplo, participar de uma decisão que vise aqui doar esses bens para essa fundação que ele está trabalhando como professor orientador, porque gera um conflito de interesse, gera ali uma questão de uma suspeição, né? Ele acaba tendo mais predisposição para poder ajudar essa fundação que ele já está trabalhando. Por isso que fica impedido para trabalhar nesse sentido quando tiver esse tipo de conflito. Abster-se de atuar, então abster-se significa deixar de atuar nos processos ou procedimentos em que houver interesse da instituição de ensino. Olha aqui, então a fundação está relacionada ali a algum processo, ele não pode atuar. Lembrando, né, às vezes o professor ele tem uma atuação administrativa também na escola, por isso que ele fica vedado aqui de fazer essa atuação quando estiver relacionado a essa fundação específica que ele trabalha, né? Estou dando como exemplo a fundação, mas poderia ser ali uma outra instituição também que ele trabalhe, que tenha uma relação com o governo. Outra modificação, gente, com relação ao nome do título. O nome do título 7 antes era das penalidades, e das penalidades, da extinção da punibilidade e das providências preliminares. Isso daqui foi modificado pela Lei Complementar 1361 de 2021. Nós vemos que agora o nome bom, primeiro, né, gente, com relação ao artigo anterior que eu comentei com vocês, existe sim grande possibilidade de ser cobrado, muita mesmo, principalmente por ser uma novidade. Agora, com relação ao nome em específico do título, eu acho difícil ser cobrado, mas é importante você também prestar atenção. Modificou porque agora se chama das penalidades, da extinção da punibilidade e das providências preliminares, até aí tudo igual. Quais foram as modificações? Das práticas autocompositivas, do termo de ajuste de conduta, que é o TAC, e da suspensão condicional da sindicância. Gente, isso daqui são novos instrumentos que são trazidos por essa lei complementar para essa lei aqui. Em regra, aqui são elementos que visam tornar menos burocrático esse processo administrativo, permitir aqui que as partes mesmo resolvam ali entre elas, que não precisar judicializar a questão. Basicamente isso, né? Em resumo é isso, tá? As próprias partes resolverem os problemas delas, isso para todos aqui, tanto suspensão condicional, o termo de ajuste e também as práticas autocompositivas. Prática autocompositiva nada mais é do que as próprias partes resolverem os problemas. Então temos um problema entre um funcionário público e o Estado de São Paulo, o próprio funcionário público vai resolver com o Estado de São Paulo, eles vão negociar ali, por exemplo, olha, eu vou pedir demissão então, tudo mais, e a gente só resolve as questões ali de uma forma mais amigável, digamos assim. Agora, artigo 256. Será aplicada a pena de demissão. Vamos ver o que modificou com relação às penas de demissão. Nós tínhamos anteriormente aqui a hipótese de abandono de cargo, inclusive era o primeiro inciso. Nós temos aqui que ele foi revogado, questão do abandono de cargo, também pela Lei Complementar 1361. Outra situação aqui houve uma modificação aqui com relação ao inciso 5º, que antes tratava de ausência ao serviço, agora ele já trouxe um nome diferente, ele trouxe um nome inassiduidade. A inassiduidade ela acaba valendo tanto para o próprio abandono de cargo, né, porque a inassiduidade é quando a pessoa ela não comparece para o trabalho, ela não vai trabalhar. Então agora ficou de certa forma mais fácil esse estudo, porque você não precisa saber exatamente diferenciar o abandono de cargo da inassiduidade, da ausência ao serviço. Então, de certa forma, simplificou um pouquinho a questão,
né? Ela trouxe dois tipos aqui e transformou em um, que é a inassiduidade. A gente vai entender ainda o que é a inassiduidade, vamos ver. Olha, antigamente ele trazia a explicação o que era o abandono de cargo. A gente não precisa mais se preocupar com relação ao que é o abandono de cargo, a gente precisa se preocupar com relação ao que é inassiduidade. Grande chance de ser cobrado, coloque um grande asterisco aí para você poder prestar bastante atenção nessa matéria aqui, que realmente é muito interessante. Vamos lá. Considera-se então inassiduidade a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos. Olha só, antigamente o abandono de cargo era mais de 30 dias consecutivos. Vemos agora que a inassiduidade ela pode ser por mais de 15 dias consecutivos, então reduziu aqui pela metade, tá? O prazo para realmente considerar uma inassiduidade e poder considerar a possibilidade de uma demissão. Ou então por mais de 20 dias, importante aqui também, 20 dias úteis. Decore aqui que são 20 dias úteis intercalados. Uma coisa é essa primeira hipótese, são 15 dias consecutivos, e essa outra hipótese ele está tratando de 20 dias úteis intercalados durante um ano. São hipóteses diferentes, né? Porque uma coisa é, por exemplo, a pessoa desde 1º de março até o dia 16 de março, ela não está trabalhando, ela cai aqui na primeira situação. Agora, a outra situação é quando ela falta, por exemplo, no dia 10 de março, depois no dia 15 de abril, 16 de abril, 17 de abril, depois 20 de maio. Ela falta 20 dias úteis intercalados durante um ano, também vai ser considerado inassiduidade. Percebam aqui que, na realidade, ele trouxe as duas hipóteses, né, tanto a de abandono de cargo quanto a questão da ausência ao serviço, ele transformou as duas em uma hipótese só, que é a da inassiduidade. Pessoa que não é assídua é a pessoa que não comparece ao trabalho. Para mim, faz todo o sentido aqui trazer as duas hipóteses junto, né? Configura aí, tanto faz a questão de o que ocasionou a inassiduidade, aí é uma questão que vai ser discutida no procedimento. Realmente não faz sentido ter duas hipóteses diferentes, com nomes diferentes, para a mesma questão que é a falta ao trabalho. Bacana aqui essa modificação. É uma questão que a gente precisa decorar. Parágrafo 3º, nós vemos aqui que o parágrafo 3º foi acrescentado, ele não estava anteriormente na lei, para a configuração do ilícito administrativo e inassiduidade, em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, que era o antigo abandono lá ao cargo. Para poder configurar isso, a gente precisa perceber algumas questões. Olha, serão computados os sábados, os domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Olha, muito importante, tá? Muito importante porque a gente vê que nessa primeira situação ele não está dizendo que são os dias úteis. São 15 dias consecutivos que conta inclusive o sábado, conta o domingo, conta os feriados, todos que sejam aqui relacionados após essa primeira falta. Vamos dizer aqui que segunda-feira ele faltou, então vai contar já na terça, vai contar na quarta, vai contar na quinta, vai contar na sexta, vai contar no sábado, vai contar no domingo, tudo isso aqui está contando para a questão dos dias de trabalho dele, porque são 15 dias consecutivos. São 15 dias consecutivos, independente de ser dia útil ou não ser dia útil. Se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, a gente sabe aí, por exemplo, o policial faz um regime de plantão, enfermeiros fazem regime de plantão. Vamos colocar aqui a hipótese de aquele trabalho 24 por 72 horas, tá? Vamos ver. Além dos sábados, dos domingos e dos feriados e dos pontos facultativos, serão computados os dias de folga subsequentes. Ele está falando aqui, olha,
a pessoa faz um plantão normalmente, então ela trabalhou 24 horas seguidas, ela tem um direito a 72 horas de descanso seguidas. Agora, se ela faltou aqui, já vai contar esse período que, teoricamente, seria o período de folga dela. Mesmo sendo dia útil, sendo dia não útil, não interessa, que é um período de folga que seria considerado caso ela tivesse trabalhado. Como ela não trabalhou, esse período aqui já começa a contar para o prazo de inassiduidade. Tá bom? Então, interessante também essas hipóteses do parágrafo 3º. Não tem grande dificuldade, é só você lembrar realmente que essa primeira hipótese aqui dos dias consecutivos são realmente dias consecutivos, independente de serem dias úteis ou não, e lembrar essa questão do plantão. Agora, parágrafo 4º. Interessante a modificação com relação à prescrição. Ele fala que não ocorre a prescrição, então aqui um fato impeditivo com relação à prescrição, ela fica ali em suspenso, não fica correndo aquele prazo. Vamos ver aqui, ó, os itens 3 a 5 foram acrescentados. Os itens 3 a 5, que são esses daqui, foram acrescentados. Vamos focar neles. Eles trazem principalmente essas modificações, né, relacionadas justamente àquele título, né? Eu mostrei para vocês que o nome do título mudou, porque essa lei complementar traz novas hipóteses, novos instrumentos, e aqui também ele leva em conta para a questão da prescrição esses novos instrumentos. Então ele fala, olha, durante a suspensão da sindicância, lembra que a gente viu lá que existe a possibilidade de suspensão condicional da sindicância? Ele está falando que durante essa suspensão não está correndo a prescrição. Outra coisa, no curso das práticas autocompositivas, percebam aí que é exatamente os nomes que estavam lá no novo nome do título. Olha, enquanto está havendo prática autocompositiva, não vai correr a prescrição. Isso daqui não gera, então, o risco da administração pública acabar não podendo punir a pessoa em razão de estar negociando com a pessoa. Tá? Então vamos dizer que a administração pública está negociando com a pessoa, com o funcionário lá, e durante esse período a prescrição estaria correndo. Isso daqui poderia impedir, por exemplo, a pessoa de ser punida. Então já vem a lei aqui e diz que durante essas práticas não corre a prescrição. E durante o prazo estabelecido para o cumprimento do termo de ajuste de conduta. O termo de ajustamento de conduta nada mais é do que um compromisso que a pessoa vai fazer ali de que ela vai se ajustar ao comportamento, ela vai começar a tomar os comportamentos que são corretos, ela estava fazendo alguma coisa errada e tudo mais, e ela se compromete a realizar novos procedimentos ali, resolver algum problema que ela deixou e tudo mais, e durante esse período também não vai correr a prescrição. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, deixa o curtir aí aqui no vídeo também, que me ajuda demais, ajuda o meu canal a continuar crescendo sempre, tá bom? Muito obrigado por assistir até o final, espero que você tenha gostado da aula, deixa depois um comentário aí, me diz, dê um feedback dizendo se você gostou ou não da aula, que para mim me ajuda também bastante, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.